Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira, dia 11 de julho. Hoje estamos celebrando São Bento. São Bento nasceu em Núrcia, na Itália, por volta do ano 480, no seio de uma família nobre. Deixou os estudos para dedicar-se à vida monástica. Após um período de vida eremítica, fundou diversos mosteiros para os quais compôs uma regra, a regra de São Bento, caracterizada pelo equilíbrio entre oração e trabalho. A influência desses conventos foi determinante para a evangelização e formação da cultura europeia durante toda a Idade Média. São Bento foi declarado por São Paulo VI o patrono da Europa. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia com a apresentação diante de Jesus de um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Trazem até Jesus, apresentam para Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. O que faz Jesus diante daquele homem que não falava, daquele homem que estava aprisionado, daquele homem que estava possuído pelo demônio? Diz o texto do Evangelho, quando o demônio foi expulso, o mundo começou a falar. O que faz Jesus? Jesus liberta aquele homem do domínio do demônio. Jesus expulsa o demônio daquele homem. Jesus liberta aquele homem. Aquele homem agora pode falar, pode se comunicar livremente. Ele estava fechado na sua capacidade de comunicar, ele estava impedido de se comunicar, ou pelo menos de se comunicar com a voz, mas ele é libertado, agora ele pode se comunicar. E qual é a atitude das multidões diante daquilo que Jesus faz, libertando este homem? Diz o texto do Evangelho, as multidões ficaram admiradas e diziam, nunca se viu coisa igual em Israel. Amados e amadas de Deus, o povo se admira com aquilo que Jesus faz. O povo fica admirado com as ações de Jesus. O povo se admira com aquilo que Jesus realiza. É bonito isto, a capacidade que as pessoas têm de se admirar, de perceber aquilo que Jesus está fazendo. Ainda hoje, a capacidade que as pessoas têm de se admirar diante da ação de Deus. Qual é a atitude dos fariseus? Os fariseus estão sempre fechados. Os fariseus não são capazes de penetrar no projeto de Deus. Os fariseus não são capazes de penetrar naquilo que Deus está fazendo. Não são capazes de perceber a ação de Deus. Então o que eles dizem? É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Não reconhecem que Jesus age em nome de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Não reconhecem, não querem reconhecer. Atitude de fechamento. Continua o Evangelho. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade.
Amados e amadas de Deus, Jesus vai colocando em movimento o reino de Deus, vai colocando em movimento o reino de Deus através da sua pregação, através dos seus gestos. Por isso ele vai de povoado em povoado, de aldeia em aldeia, ele vai pregando, ele vai curando, ele vai libertando as pessoas. E agora Jesus diante das multidões, vendo a Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus não é indiferente diante do sofrimento das pessoas, diante do sofrimento das multidões. Jesus se compadece, ele se compadece das multidões, porque estão cansadas e abatidas. Cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor, como ovelhas sem rumo. Ovelhas sem pastor são ovelhas sem rumo. E então Jesus diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Amados e amadas de Deus, Jesus nos manda rezar, Jesus nos manda pedir. É aquilo que nós temos que fazer hoje também. Pedir sempre ao Senhor que continue a mandar trabalhadores, que continue a mandar operários para a messe. Nós estamos vivendo o ano vocacional, e o ano vocacional quer exatamente despertar isto, despertar a diversidade de vocações no seio do povo de Deus, mas despertar também a vocação à vida sacerdotal, a vocação à vida religiosa. Que o encontro deste Evangelho nos ajude a perceber o que Jesus está fazendo hoje, como ele continua libertando as pessoas através da sua palavra, através da sua presença, através da sua presença no meio de nós, na palavra, na Eucaristia, no pão, na oração. Ele continua a agir, ele continua a nos libertar. Que esse texto do Evangelho nos ajude também a perceber o que o Senhor está fazendo hoje. Que ele nos ajude a perceber a ação de Deus no hoje da história. A não sermos como esses fariseus que tinham uma atitude de fechamento diante de Jesus, diante daquilo que Jesus fazia, diante da palavra de Jesus. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de São Bento desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.